Era ação que vocês queriam? Pois Percy Jackson entregou ação. Vamos conversar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Percy Jackson nesse vídeo? Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Sou muito fã de Percy Jackson, então se você também é fã de Percy Jackson, já aproveita, se inscreve no meu canal e me segue nas redes sociais, é @MariSBianchini no Instagram e no TikTok, onde eu também tô soltando vários vídeos sobre os episódios de Percy Jackson, vídeos mais curtinhos. Com isso dito, vamos então conversar sobre o quarto episódio. Gente, eu acho que a primeira coisa que eu quero conversar com vocês por um tempinho nesse vídeo sobre esse episódio é os flashbacks envolvendo a Annabeth, a Thalia e o Luke. A título de curiosidade, a atriz que interpreta a Annabeth nos flashbacks, então a Annabeth mais nova, é prima da Lia Savage-Jeffries, que é a atriz que faz a Annabeth normalmente, né? E o nome da atriz pequenininha é Marissa Lior Winans. E eu achei que foi uma ótima escolha, porque as duas se parecem por serem primas, e a gente precisava que as atrizes se parecessem, então eu achei que foi super convincente. Mas eu preciso compartilhar com vocês que eu amei ver esses flashbacks por muitos motivos, né? Eu acho que os flashbacks eram algo que a gente tava esperando, porque a gente sabe que tem um peso muito grande, como a gente já discutiu aqui em outros momentos, né? Essa história de que a Thalia, o Luke e a Annabeth eram família, e aí então nessa temporada, primeiro, o Luke já traiu a confiança da Annabeth e mudou de lado e, né, agora tá de fato batalhando contra ela, em lados opostos dessa grande batalha. Mas, pra além disso, nessa temporada a gente vê o Luke envenenando o Pinheiro de Thalia, e isso foi, como a Annabeth já disse no episódio da semana passada, como se ela estivesse vendo um irmão esfaqueando uma irmã. Então existe muita dor nisso, só que o tempo todo era dito pra gente, a gente ouvia um ou outro personagem falando sobre essa relação. Agora, nesse episódio, a gente vê de fato isso sendo mostrado através desses flashbacks. Então o episódio ele começa, na verdade, né, com a Annabeth indo visitar um esconderijo antigo. Um esconderijo que ela usou pra se esconder junto com o Luke e com a Thalia quando eles estavam na rua, antes deles chegarem ao acampamento Meio-Sangue. E aí, isso traz esse gatilho pra ela de relembrar o passado. Então, assim como no episódio anterior a gente teve muito do ponto de vista da Clarice, nesse episódio a gente tem bastante do ponto de vista da Annabeth também. O que pra mim é incrível, porque ela é minha personagem favorita, eu amo a Annabeth. Então, eu gosto muito quando a história explora um pouco mais sobre os sentimentos dela, as histórias dela, as vivências dela. E um outro motivo pelo qual a gente queria muito ver esses flashbacks era, claro, pra ver a Thalia. Finalmente temos a Thalia aparecendo em Percy Jackson, e eu adorei a atriz. Eu não tinha parado pra pensar que, obviamente, pela atriz ser britânica, a gente teria uma personagem com um sotaque britânico. E eu achei que esse sotaque combinou com a imponência que a gente espera de uma filha de Zeus, tá? Juro. A gente também vê o bracelete da Thalia, né? A Aegis, que vira um escudo. Achei muito legal. E tem um momento nesse episódio onde o Luke dá uma pulseira pra Annabeth e diz pra Annabeth que essa pulseira vai protegê-la dos monstros, assim como o bracelete da Thalia faz isso por ela. E essa cena, ela é muito fofinha, acho que é muito bonita, porque a gente vê de fato o quanto em algum momento o Luke se importava sim com a Annabeth. E não é que ele não se importa mais, mas é que outras coisas pesaram mais pra ele nessa balança, né? Mas só pra não deixar passar, essa pulseira que o Luke dá pra Annabeth é uma pulseira que vinha de brinde numa caixa de donuts monstro. Quem lê o livro vai pegar essa referência. No livro, antes deles encontrarem a Clarice, eles acabam indo parar no Donuts Monstro, enfrentam uma hidra e eles são salvos pela Clarice. Isso não acontece dessa forma aqui nesse episódio, né, aqui na série, mas a gente tem essas pequenas referências que os fãs do livro vão apreciar, com certeza. E a gente vê que a Annabeth encontra essa pulseira de novo no esconderijo no presente. E ela começa a tentar se livrar a todo custo da pulseira. Ela joga a pulseira no mar, ela, né, tenta deixar essa pulseira longe e a pulseira sempre acaba voltando pra ela. Mais ou menos da mesma forma que a contracorrente, que é a espada do Percy, sempre acaba voltando pro bolso dele. E eu acho que a minha interpretação disso é que a Annabeth realmente não vai conseguir se livrar tanto dessa relação que ela tem com o Luke, da história, do passado e de como, querendo ou não, ela é parte importante dessa história. Ela vai ter que enfrentar os sentimentos ruins que giram ao redor disso e do fato de que ela perdeu uma pessoa que ela considerava que era família pra ela e que não tem muito como voltar atrás, né? Ainda que ela tenha esperança de que o Luke mude de ideia, de que o Luke volte atrás, de que o Luke se arrependa, ela tá no meio do furacão, no olho do furacão, então ela vai continuar tendo que enfrentar isso de frente. Tem um momento mais pra frente do episódio, né, onde a pulseira, ela volta pro navio e aí o Tyson pega a pulseira e começa a brincar com a pulseira. E a Annabeth não gosta, né, ela fica um pouco
incomodada, o Tyson percebe e fica chateado também. Nesse momento, inclusive, a gente vê o arco-íris, que é o nome que acho que o Tyson, né, no livro dá pro hidrocampo, que no livro leva eles do acampamento Meio-Sangue até o Princesa Andrômeda. Na série não foi assim, mas eu achei bonitinha essa referência, isso aparecer ali rapidinho. E aparece no mar bem onde a pulseira caiu. Será que uma coisa tá relacionada à outra? O que é que vocês acharam disso? Mas essa cena da Annabeth ficando chateada com o Tyson, ela coloca em perspectiva um sentimento geral que a Annabeth tem nessa temporada, que é o de insatisfação com o Tyson tá presente, ela não gosta muito dele inicialmente. Ela, na primeira vez que ela vê ele no primeiro episódio, ela acha que ele é um monstro atacando o Percy. Ela tenta defender o Percy disso, né? Até ela entender que os dois são amigos. E agora, nesse episódio, isso ganha um sentido. A gente entende por quê. Quem já tinha lido o livro já sabia, mas quem não vai entender agora que a Annabeth tem um pé atrás com Ciclopes. Porque quando ela era pequena, ela perdeu essa mesma pulseira que o Luke tinha dado pra ela, e ao ir atrás dessa pulseira, ela acabou sendo capturada e sequestrada por Ciclopes. E aí ela foi salva pela Talia, pelo Luke e pelo Grover também, né? O Grover tá envolvido, porque a gente vê o momento em que o Grover encontra os 3 semideuses e diz pra eles que eles devem ir pro acampamento Meio-Sangue, que ele pode ajudar, que vai ser seguro pra eles, enfim. E eles ficam travando essa batalha, né? A gente vai, a gente não vai, o Luke não quer ir, a Talia não sabe direito, porque tudo que os dois conheceram até agora foi um mundo relacionado aos deuses, onde nenhum lugar era seguro pra eles, onde eles não podiam contar com ninguém. Então eles estão receosos de ir pra um lugar que é atrelado a esse mundo, né? Então, inicialmente, a vontade deles é nem ir, mas é a Talia quem toma a decisão deles irem pro acampamento Meio-Sangue por conta da Annabeth, porque ela e o Luke são mais velhos, mas a Annabeth é uma criança de 7 anos, e ela quer proteger a Annabeth, ela se importa com a Annabeth desse tanto, a Annabeth virou família pra ela, e as duas têm essa relação que é muito linda, que a gente vai descobrir mais sobre, com certeza, ao longo do tempo, mas achei muito emocionante, muito bonito mesmo, ver a Talia tomando essa decisão de ir pro acampamento pela Annabeth e por nenhum outro motivo além desse, né? Só que esse momento onde a Annabeth acaba sendo presa pelo Ciclopes e eles precisam salvar ela, tudo isso faz com que a ida deles pro acampamento Meio-Sangue seja atrasada. Eles têm um atraso nesse caminho, que é o caminho que eles estão seguindo até lá. E é por conta disso que eles são atacados pelas fúrias, que a gente já tinha visto um pouco disso na primeira temporada, né? Na primeira temporada é dito que a Talia foi morta por uma fúria quando eles estavam quase chegando no acampamento, porque eles tinham se atrasado, eles tinham, né, sido um pouco mais lentos no caminho, e a Talia decidiu ficar pra ganhar tempo pra eles, pra lutar contra as fúrias, mas isso ela não sobreviveu. E agora a gente entende o motivo deles terem demorado um pouco mais pra chegar no acampamento. Foi a Annabeth ter sido presa pelos Ciclopes. E isso causa bastante culpa nela. Ela sente culpa por ter, de certa forma, entre muitas aspas, né, mas é o que ela acredita, sido responsável pela morte da Talia. E é também por isso que a Annabeth não confia em Ciclopes. E ela vai ter essa jornada nessa temporada de entender que nem todos os Ciclopes são ruins e que ela pode sim confiar no Tyson. Acho que ela já tá se encaminhando pra essa direção, né? Mas assim, 2 dos momentos favoritos dos flashbacks foram o Grover aparecendo e a Talia aparecendo, tipo assim, meu Deus, icônicos. Amei o Grover encontrando com eles e amei muito o momento em que a Talia finalmente aparece em cena. Achei que foi exatamente no ponto, assim, com o impacto que merecia. Mas então a gente vê nesse episódio a Annabeth, o Percy e o Tyson atracados ali com o bote numa espécie de ilha. Tem até uma cena bem bonitinha que eu acho que é bom de pontuar, né? Do Tyson preocupado com a profecia, com a grande profecia, que ele tá sabendo, né? Isso e aquilo. E aí o Percy dá um arroto no ouvido do Tyson só pra distrair ele, fazer ele rir, né? Então é uma relação que eu gosto muito. Os dois acho que tem uma amizade bonita. Agora são irmãos, né? Descobriram que são irmãos. Então eu gosto muito deles juntos. Mas é nesse momento onde Clarice encontra eles. Clarice tava procurando por eles porque, como a gente já tinha visto no episódio da semana passada, ela tinha as coordenadas erradas para o Mar de Monstros. Ela não sabia pra onde ela tava indo. Então ela sabia que o Percy tinha as coordenadas certas. Então ela foi atrás deles e os encontrou. E aí ela chega explodindo o bote deles, o barquinho deles, e exigindo as coordenadas corretas. E aí então o Percy e a Annabeth, eles propõem pra Clarice que eles se juntem à missão dela, porque eles descobrem que ela tá sozinha nessa missão, né? Eles até dizem, a missão é sua, a gente só quer ajudar, a gente quer ser parte. A Clarice tá super desconfiada, mas aí o Percy diz pra ela que vai dar as coordenadas em troca de um combate
individual, os dois, do mesmo jeito que ele derrotou o pai dela. E a gente tem um combate deles. E olha, acho que esse já é o primeiro sinal de que esse seria um episódio de ação. Eu acho que tem muitos momentos de ação nesse episódio que me deixaram bem contente mesmo, porque era uma coisa que a gente queria que tivesse um pouco mais na série de Percy Jackson. Eu acho que esse episódio entregou. E eu amei a Annabeth botando o boné dela da invisibilidade e matando os soldados da Clarice. Porque a Annabeth vira pra Clarice e fala, porque eu sou inteligente, eu sei isso, eu sei aquilo, o Percy sabe do mar, o Tyson é bom em consertar coisas. E aí Clarice fala, os meus soldados fazem tudo isso aí e não são chatos igual vocês. Mentira. Mas ela fala, eu já tenho essas coisas, já dei conta dessas coisas, não preciso de vocês. E aí a Annabeth bota o boné da visibilidade e vai matando um por um pra que a Clarice não tenha isso resolvido. Então, a partir disso, eles decidem trabalhar juntos. E eu amei essa dinâmica. Eu amei a dinâmica da Clarice trabalhando com o Percy e com a Annabeth. Acho que a gente tem bons momentos disso. Por exemplo, tem um momento nesse episódio onde o Percy e a Clarice estão conversando. E o Percy entende que a Clarice tá sozinha nessa missão porque ela não teve coragem de levar ninguém com ela. Ela acha que ela consegue resolver tudo sozinha, que ela é independente, que ela não precisa de ninguém. Mas às vezes é importante a gente ter gente do nosso lado. Fora que a profecia dela falava sobre falhar sem amigos e voar sozinha pra casa. E o Percy fala pra ela, na minha missão anterior, eu teria morrido sem os meus amigos. Ou seja, eu preciso dos meus amigos pra seguir em frente. E eu acho que essa é uma lição que a Clarice tá começando a aprender agora. E a gente vê o início de uma amizade improvável, né? Porque a Clarice, desde a primeira temporada, não ia com a cara do Percy, Malemar ia com a cara da Annabeth, eles estavam sempre se bicando, se enfrentando. Mas agora, apesar de serem muito diferentes, eles vão começar uma amizade que é inesperada, mas que talvez funcione. Porque, querendo ou não, eles estão do mesmo lado, eles não são inimigos, né? A Clarice também quer que o exército de Cronos seja derrotado, que o exército do Luke seja derrotado, que Cronos não reviva, né? Então, eu gostei de ver isso. E tô gostando muito de ver como a Clarice tá crescendo enquanto personagem nessa temporada. Eu tô gostando muito da personagem, de verdade. Acho que esses dois episódios, né, o 3 e o 4, já colocaram ela num lugar que me deixou bastante contente em termos de adaptação e tudo mais. Acho que a personagem tá crescendo muito e crescendo muito como líder também, né? Como uma personagem de liderança, que é algo que é intrínseco a ela como filha de Ares. Então agora a gente tem esse grande grupo, né? A Clarice, o Percy, a Annabeth, o Tyson e os soldados da Clarice rumo ao Mar de Monstros. E é dito nesse episódio que pra chegar até o Mar de Monstros, eles têm que enfrentar 3 trials, né? 3 testes. O primeiro é uma escolha que eles precisam tomar entre Scylla e Caríbides, já a gente fala sobre isso. O segundo são as sereias, que é algo que a gente deve ver no próximo episódio. Tipo assim, gente, o próximo episódio é sereias e a Ilha de Circe. Eu estou enlouquecida, eu não vi o próximo episódio ainda. Como eu falei já no vídeo da semana passada, eu recebi os 4 primeiros episódios da temporada pra assistir com antecedência. Então, o quinto eu não vi e eu tô muito animada e eu acho que vai ser o meu episódio favorito da temporada. Espero que seja, pelo menos. Mas enfim. E aí o terceiro trial, né, o terceiro teste é Polifemo, né, que vai ser mais pro final da temporada. Mas nesse momento, então, eles precisam tomar uma decisão. O primeiro teste gira ao redor deles escolherem se eles vão enfrentar Scylla ou Caríbides. Não tem como fugir dessa escolha. O Percy até fala uma hora, eu tô olhando aqui pro mapa, e se a gente for por entre as duas, a gente não precisa enfrentar nenhuma delas. E a Clarice explica pro Percy de um jeito muito engraçado que não é assim. Se eles forem por outro caminho, essas duas coisas vão continuar aparecendo na frente deles até que eles de fato enfrentem uma das duas. E a decisão mais acertada, mais óbvia, seria enfrentar Scylla, que é esse monstro marinho com tentáculos, né? Então a estratégia seria sacrificar os soldados ali da Clarice nos tentáculos pra deixar os tentáculos do monstro ocupados e assim eles conseguirem passar. Só que a Clarice tá sentindo muita pena dos soldados, porque ela não quer traí-los. E a Clarice, ela acaba sendo convencida a seguir por esse caminho, né? Então a enfrentar a Scylla ao invés da Caríbides. Porque a Caríbides também é uma espécie de monstro marítimo, né? Mas ela é personificada como um grande redemoinho que devora os navios e que, enfim, seria mais caótico pra eles. E aí tem um momento onde a Annabeth tá pensando se essa é a melhor decisão, né? Qual das duas decisões é a melhor. E o Percy vira pra ela e fala, não, eu sei que essa é a escolha certa. E aí a Annabeth fala pra ele, como assim, né? Por que você sabe que é a escolha certa? E aí o Percy fala pra ela, porque é a sua escolha. Gente do céu, pelo amor de Deus, é o maior casal do mundo, que nem é um casal ainda. Sério, eu passei mal com esses dois nesse episódio, porque isso foi a primeira coisa que aconteceu, mas aí depois eles estão conversando. Eu juro. Eles estão conversando e a Annabeth fala uma coisa pro Percy, depois o Percy fala uma coisa pra Annabeth que me desestabilizou, e eu tenho certeza que desestabilizou vocês também. Primeiro, a Annabeth tá falando pro Percy que ela tá
com muito medo de perder mais uma pessoa na vida dela, porque ela já perdeu a Thalia, porque ela já perdeu até o próprio Luke, né, de certa forma, e que ela tá fazendo um grande esforço pra pensar sempre 6 passos à frente pra poder salvar o Percy. Só que ela fala pra ele que ela tem medo de não conseguir antecipar e prever as coisas pequenas, porque ela fica pensando no macro, né, nas coisas grandes, com as coisas que ela consegue antecipar, que ela consegue prever, que ela consegue trabalhar, mas ela sabe que existem coisas pequenininhas que talvez fujam do controle dela e que talvez sejam essas coisas que façam a diferença mesmo na hora de dizer se ela vai conseguir salvar ele ou não. Gente, ela falando isso pra ele e eu tendo um colapso na minha casa, tá? Um colapso completo. E aí depois tem um outro momento, nossa, esse episódio eles falaram, é isso, vamos acabar com os Perkabeth Shippers. Logo depois disso, a Annabeth tá tendo tá refletindo sobre como, de fato, talvez ela não conheça a Thalia, porque no episódio passado o Luke disse isso pra ela, que ela não conhecia a Thalia. Então a Annabeth tá pensativa, e ela fala também sobre como talvez ela tenha tido um pouco de culpa no fato de que a Thalia morreu, né, porque a Thalia se sacrificou por ela, a Thalia decidiu ir pro acampamento, a Thalia foi salvar ela do Ciclopes, sendo que ela só conhecia a Thalia há 2 meses. Então era muito pouco, e ela fala pro Percy, ela só me conhecia há 2 meses e ela morreu por isso. Ainda que não tenha sido só por isso, né, outras forças giraram ao redor dessa situação. Mas aí o Percy vira pra ela e fala... Ai, gente, eu sinto vontade de chorar. Eu juro. É o meu casal, o maior casal do mundo é esse aqui. O Percy vira pra ela e fala... Eu só precisei de 2 dias pra ver o quanto você era especial. Gente, sério, eles são tudo perfeitos, lindos, maravilhosos. Como que o Walker Scobell tá dizendo que ele tá olhando pra Annabeth do mesmo jeito que ele tá olhando pro Grover quando ele tá atuando? Claro que não, meu filho. Preste atenção nisso aqui que acabou de acontecer. Não é possível, sério. E aí depois, eles decidiram, né, que era a hora de enfrentar esse trial, que é a Scylla, né, de vamos lá, vamos enfrentar a Scylla. E aí a Annabeth tá falando que eles estão vivendo uma situação impossível, não sei o que, não. E aí ele fala pra ela, ai, vamos fazer o impossível agora então. Let's do the impossible, Percy Jackson! Juro! Gente, é incontrolável. Eu amo eles muito, há 15 anos. E eu tô muito feliz disso tá finalmente acontecendo na minha tela. É isso. Nossa, juro. Um outro comentário, antes da gente comentar de fato sobre a ação da cena final, né, que temos muitas coisas pra dizer. Mas tem um momento desse episódio onde o Percy descobre que ele tem talentos marítimos. Onde ele descobre que ele consegue dizer as coordenadas do lugar que ele tá quando ele tá no mar. Que é um poder que vem com ele pelo fato dele ser filho de Poseidon. E era uma coisa que a gente queria ver, né? Eu acho que a gente precisa ver mais dos poderes do Percy como filho de Poseidon sendo explorados. Porque até agora eles foram muito pouco explorados. E acho que esse é o começo disso, né? E aí o Percy tem uma conversa com o Tyson, onde o Tyson pensa, mas isso é coisa de filho de Poseidon, mas eu não consigo, né? E o Percy fala pra ele, não, talvez você consiga na hora certa, né? Talvez seja algo que seja desenvolvido, porque até então eu não tinha isso também. Só que pra mim, a conclusão que eu chego é que isso foi uma resposta de Poseidon, tipo assim, conceder esse poder ao Percy nesse momento, foi uma resposta de Poseidon ao sinal e à proteção que o Percy tinha pedido pra ele no episódio 2, antes da conversa dele com Hermes, né? Antes de Hermes surgir e se oferecer pra ajudá-lo. Mas aí então chega o momento deles enfrentarem Scylla e Clarice decide mudar de ideia de última hora. Não vamos enfrentar a Scylla coisa nenhuma, vamos enfrentar a Caríbides, porque ela quer proteger os pobres dos soldados, e eu entendo, não vou julgá-la. E cara, toda essa sequência, eu não sei vocês, mas eu gostei muito, eu achei que teve bastante ação, que foi bem grandioso, era isso que eu queria dos combates na série de Percy Jackson. A gente já discutiu isso em alguns momentos anteriores, na primeira temporada. A série, ela quase chegou no lugar onde ela precisava chegar na primeira temporada, e agora eu acho que ela tá finalmente se encontrando e entregando uma mistura boa de, essa é uma série que sim, é voltada pro público infanto-juvenil, não tem nada de errado com isso, mas ela também precisa ter um peso, uma carga de ação, uma carga dramática que equilibre as coisas. E eu acho que esse episódio conseguiu fazer justamente isso nessa cena final. Achei muito foda o Percy controlando o mar, a Annabeth tentando mexer com o vento, a Annabeth quase caindo do navio e a Clarice sendo a pessoa que salva ela. Tipo assim, cara, elas nem são amigas, mas nesse momento elas estão construindo uma amizade que vai crescer e que vai ser significativa. Então a Clarice tá lá salvando a vida dela. E o Tyson na engenharia tentando segurar o motor, né, do navio. Mas o navio tá indo de base. O navio, enquanto o redemoinho vai sugando o navio pra dentro de si, a coisa vai escalonando. E é mais ou menos assim que o episódio acaba, com todo esse caos acontecendo e com os nossos personagens de fato chegando no mar de monstros. Mas a coisa foi feia, então a gente vai ter que entender no início do próximo episódio o quanto de dano foi causado nesse navio e nos nossos personagens, como é que estão as coisas. Vamos esperar pra ver então como que a série vai trabalhar isso.
Gente, eu adorei esse episódio. Eu adorei esse episódio. Quero saber de vocês, se vocês também gostaram, se vocês também ficaram alucinados com todas essas coisas. Me contem nos comentários se vocês surtaram com Percabete nesses momentos bem bonitinhos. E a gente se vê na semana que vem pra conversar sobre o episódio 5, que é o episódio de Circe das Sereias. Não sei se eu vou ter condições de tudo que vai acontecer no episódio da semana que vem. Mas é isso. Obrigada por terem me assistido. Deixem um joinha, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e a gente vai conversando, tá bem? Um beijo e tchau!